Olá para você, muito boa tarde. Estamos chegando agora com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. Eu sou o Daniel Morales e no BMC Business de hoje nós vamos bater um papo com Paulo Souza, diretor de Relações com Investidores da Direcional, uma companhia no setor de construção e incorporação. A Direcional está na Bolsa de Valores desde 2009, portanto vamos conhecer um pouco mais dessa história a partir de agora. A Direcional Engenharia está entre as 5 maiores construtoras do Brasil com foco nos empreendimentos populares e de médio padrão. A empresa foi fundada em 1981 e começou construindo pequenos projetos para o segmento de baixa renda e para o setor público em Belo Horizonte. Ao longo dos anos, a companhia desenvolveu um processo construtivo padronizado que permitiu a construção de empreendimentos de grande porte. Ao longo dos anos, a companhia desenvolveu um processo construtivo padronizado que permitiu a construção de empreendimentos de grande porte com níveis de eficiência superior à média dos concorrentes, com impacto nas margens e retorno sobre o patrimônio. Ao mesmo tempo, durante esse período, a Direcional fez várias parcerias com a Caixa Econômica Federal para o financiamento de obras populares. Isso deu à empresa muita experiência nos trâmites legais envolvidos nos programas habitacionais do governo. Hoje, a companhia está presente no Distrito Federal e em outros 12 estados brasileiros. Em 2009, a Direcional captou R$274 milhões com a IPO na Bolsa e usou os recursos na ampliação das atividades da empresa, que construiu uma estrutura operacional capaz de manter o ritmo de crescimento e aproveitar as oportunidades do mercado. Atualmente, a Direcional tem um banco de terrenos avaliado em R$25 bilhões, com potencial total de construção de mais de 142 mil unidades. Ele é suficiente para manter um nível anual de lançamento superior a R$2 bilhões para os próximos 10 anos. É isso aí, e antes de bater um papo com o Paulo Souza da Direcional, eu quero trazer aqui o Alex André, especialista de investimentos e parceiro de todos os dias aqui no BMC Business, que já está aqui comigo na tela. Alex, bom, dia de falar sobre o setor da construção e incorporação. Boa tarde para você. Muito boa tarde, Daniel. Realmente é um setor aí que a gente está vendo, né, os últimos números das prévias operacionais, né, das grandes construtoras, né, incorporadoras aqui listadas na Bolsa, né, os números vieram muito fortes, né, inclusive a gente destaca, né, tanto o VSO, né, o volume sobre oferta, também o VGV, né, desses resultados, e também agora o mercado aguarda os números do segundo trimestre, né, que estão próximos aí a serem divulgados, e também claramente as preocupações, né, sobre os impactos, né, dos preços das commodities, né, principalmente do aço e também do cimento, e também ao mesmo tempo, né, o impacto, né, da alta da taxa básica de juros, né, a famosa Selic, e como deve impactar, né, no financiamento imobiliário ao mesmo tempo no setor de construção civil. Isso a gente vai descobrir um pouquinho agora, né, com os executivos daqui da Direcional, né, Daniel? É isso aí então, Alex. Bom, a gente ainda vai falar de mais resultados dessa última temporada de balanços, hoje também trazendo os números de Wiz e Randon para que vocês possam conhecer mais desses cases da B3. Mas agora, para entender melhor os números da Direcional, saber mais sobre os próximos passos da companhia, nós vamos conversar agora ao vivo com o Paulo Souza, diretor de Relação com os Investidores da Direcional. Paulo, seja muito bem-vindo ao BMC Business. Oi, Daniel. Prazer falar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de poder compartilhar um pouquinho da nossa história com os nossos investidores. O prazer é todo nosso, Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos começar então com o nosso papo aqui, explicando um pouco sobre o segmento de clientes da Direcional e também o modelo de negócios de vocês. Explica um pouco para a gente. Perfeito. Nós somos uma incorporadora e construtora que atua no mercado nacional. Hoje estamos presentes em 9 estados, incluindo o Distrito Federal. Nosso público-alvo são clientes no âmbito do programa governamental Casa Verde e Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida, e também clientes de média renda. A gente opera nesse segmento com uma de nossas subsidiárias, a empresa Riva, que a gente
que é focado no segmento de média renda, que vai entre aproximadamente R$6.000 até R$12.000. Nesse segmento nós atuamos em 4 estados, todos nos mesmos estados em que a Direcional atua hoje. E o nosso modelo de negócios, ele é pautado numa tentativa de fazer o nosso segmento ser um segmento mais asset light. Isso quer dizer que a gente tenta ter o mínimo possível de capital investido nos nossos projetos. E explicando um pouco melhor isso, a gente tenta comprar o terreno numa modalidade em que é permuta financeira, ou seja, eu pago o terreneiro, o dono do terreno, com o fluxo de caixa do projeto. A gente também usa uma modalidade de repasse na planta. O repasse na planta é uma modalidade em que o nosso cliente ele busca o financiamento para compra de imóvel no momento em que o financiamento bancário, no momento em que ele compra o imóvel conosco. Diferente do modelo comum das grandes incorporadoras, das outras incorporadoras, em que o financiamento ele é adquirido depois da conclusão do projeto. No nosso caso, a gente financia o cliente busca o financiamento no banco ainda na largada. Isso ajuda muito no fluxo de caixa do projeto, a gente não precisa tomar dívida, e nessa modalidade eu recebo do banco o valor do financiamento conforme a evolução da obra, à medida que eu vou construindo o projeto. E por último, também somos uma empresa em que tem engenharia no nome, é Direcional Engenharia. E engenharia está no nosso DNA, temos aí mais de 150 mil unidades construídas no Brasil, nos nossos mais de 40 anos de história, e temos um processo industrializado em que a gente usa formas de alumínio, e os nossos apartamentos, nossos projetos são todos construídos inteiramente de concreto. É uma metodologia construtiva bastante industrializada, e que permite a gente ter mais giro, mais velocidade, mais assertividade em orçamento e acabar conseguir entregar um retorno um pouco mais uniforme para cada um dos nossos projetos. Esse é um grande overview do nosso business, do nosso modelo de negócios. Acho que deu para entender. Bacana, Paulo. Agora, a demanda do setor de construção civil esteve e está muito aquecida durante a pandemia, beneficiada por máximas históricas num período de 10 anos na concessão de crédito imobiliário. Qual que é a sua expectativa para a demanda do setor no segundo semestre? E para 2021, as concessões de crédito imobiliário, elas continuam em máximas históricas? Perfeito, essa é uma ótima pergunta. A gente acredita que o grande driver para a demanda habitacional que a gente vive agora, o principal é a taxa de juros. A gente está nas mínimas históricas de juros para financiamento imobiliário, se igualando ao que a gente teve lá em 2013, quando o Selic bateu perto de 7%, os financiamentos imobiliários ficaram ali próximo a 7%, 8%, e hoje a gente está nesse mesmo patamar. É um movimento que a gente vê ali desde meados de 2019, intensificando muito em 2020, durante a pandemia, e agora ainda em 2021. Apesar, a gente está enxergando agora um movimento de alta de taxa de juros, né? A Selic saiu de 2 para 4 baixo, 4,15, 4,25, e a tendência aparentemente é alta. A gente ainda não viu grandes movimentos na taxa de juros do crédito imobiliário, e mesmo se ocorrer, quando a gente olha no histórico, né, do Brasil, aparentemente a gente ainda vai ficar em níveis muito baixos em relação ao que a gente já viveu em outros momentos. Então a gente acredita que essa demanda continua forte. Para o segundo semestre, a expectativa também é de um movimento de forte demanda, mesmo porque juros continua nesses patamares ainda baixos, né? Provavelmente esse aumento pode ocorrer ali mais adiante. De qualquer forma, a gente está confiante que teremos ainda um segundo semestre bom. Legal. Agora, vamos analisar agora o cenário macro. A gente vem de uma expectativa de subida de juros como consequência de uma alta na inflação. Na sua opinião, como que isso impacta o setor imobiliário e o setor de baixa renda? Esse reajuste de juros, ele preocupa vocês ou vocês já sentem algum impacto disso?
Olhando o cenário macro, né, de forma geral, o cenário macro está um pouco conturbado, né? A gente, talvez isso até explique um pouco o comportamento das ações do setor. O nosso setor em geral tem performado abaixo da maior parte dos setores, apesar de a gente estar talvez no nosso melhor momento histórico, né? O setor nunca se vendeu tanto, como você mesmo disse. As prévias operacionais que saíram agora nas últimas semanas foram todas muito fortes. Nós mesmo, Direcional, entregamos quase 177% em crescimento em termos de lançamento, primeiro semestre contra primeiro semestre, e isso foi quase que unanimidade no setor, umas mais, outras menos. Então, apesar da gente estar nesse momento, as nossas ações têm sofrido, e o que a gente entende aqui é que esse cenário macro tem contaminado. E quando a gente olha o setor, o cenário macro talvez que contamine inflação, sim, porque a gente depende de custo para construir, e o custo do nosso produto é relativamente representativo em relação ao preço de vendas, então inflação impacta a nossa produção, taxa de juros também, e eventualmente um excesso de oferta. Quando o mercado imobiliário, normalmente quando o mercado de ciclo longo cresce muito rápido, muitos players entram, e esse é um mercado muito competitivo, com relativamente baixa barreira de entrada, então há uma expectativa que possa acontecer uma sobreoferta. Na minha visão, o cenário de juros eu comentei agora há pouco, o cenário inflacionário, eu acho que aparentemente está controlado, pelo menos quando a gente olha o aumento de custo. A gente viu aço subindo muito, cimento subindo bastante, especialmente as commodities de geral todas subiram bastante, mas aparentemente estabilizou agora, e também houve um aumento relevante de custo de produção nosso por quebra de cadeia. A gente tiveram alguns produtos que a gente teve problema de logística por conta da pandemia, e aparentemente esses problemas já estão sendo resolvidos, e aparentemente a gente vai ter um maior controle do aumento de custo. Tá? Deu para ver, por exemplo, durante esse mês, nas prévias do IGPM. Sobre juros, um ponto adicional, no baixa renda, como você perguntou, no âmbito do Casa Verde e Amarela, não há uma dependência direta de mercado de juros. A dinâmica do programa é um programa em que o FGTS financia o cliente a uma taxa de juros pré-fixada, e essa taxa ela não se altera conforme o mercado. Se a gente voltar no histórico, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, lá atrás, né, ele foi criado em 2009, passou pelo governo Lula, Dilma, Temer, e agora está no governo Bolsonaro. As taxas de juros são deliberadas pelo FGTS, as eventuais alterações. E se a gente pegar uma média histórica, provavelmente esses juros eles se mantiveram muito próximos desde o início. E não há alterações relevantes, não há nenhuma alteração, na verdade, quando se altera a taxa Selic, como a gente está vendo agora no mercado comum, no mercado fora do programa. Então, eu acredito que o segmento de baixa renda, ele é um segmento em que não sofre com o aumento de taxa de juros, é um segmento bastante resiliente, porém muito competitivo. E aí, acho que é aí que a gente ganha nesse jogo, a Direcional e outras empresas que são mais eficientes, que você acaba, quando você opera com eficiência em um segmento muito competitivo, você acaba se destacando. E o que pode impactar esse segmento, na verdade o que impacta um pouco mais, é o aumento de custo, porque como a gente opera no segmento, a operação do segmento de baixa renda é uma operação em que o custo é ainda mais representante em relação ao preço de venda, e a gente tem grande dificuldade em aumentar preço de vendas, porque a capacidade de compra do cliente é limitada. A renda do cliente não sobe na mesma velocidade com que os nossos custos subiram. Então, eu não consigo aumentar o preço do meu imóvel da mesma forma como o meu preço de construção subiu. Então, eventualmente, a nossa margem é comprimida quando há um aumento relevante de custos. Já no segmento de alta renda, de média renda, desculpe, a taxa de juros oscila conforme o mercado, mas a dinâmica de preços é muito mais tranquila, porque a renda do cliente, a piscina é maior, né? O cliente tem uma capacidade de compra mais flexível, e quando vem aumento de preço, a gente consegue repassar preços mais facilmente.
E somando isso tudo, eu acho que é o grande diferencial da Direcional Engenharia e Riva, somados as duas empresas, porque a gente consegue operar nesses dois segmentos muito bem e acaba tendo uma diversificação legal do nosso portfólio. É um efeito portfólio relevante. Quando o juros sobe, a gente tem o baixa renda, que funciona muito bem, independente do cenário de juros. Se o aumento de custo sobe, a gente continua operando bem no mega renda e consegue também extrair valor dali, sem ter uma grande concentração. Tá certo. Ô Paulo, eu vou chamar o Alex André aqui para participar da nossa conversa. O Alex tem pergunta aí, fica à vontade, Alex. Obrigado, Daniel. Paulo, um grande prazer ter você aqui no BMC Business. E a minha pergunta também gira em relação, né, tanto a inflação, né, tanto em relação aqui aos preços dos insumos, você estava comentando na última resposta, que o NCC, né, que bateu ali 17,36% em junho, né, no acumulado de 12 meses, o que impacta diretamente, né, as margens da companhia e também do setor, claramente. O que vocês estão fazendo para que a margem bruta, né, se mantenha nos próximos resultados? E há possibilidade também de repasse nesse preço, como você disse, complementando, né, a última resposta que você deu? Perfeito, exatamente isso. E NCC, que talvez seja o índice que mais se aproxime da nossa cesta de produtos, ele é um pouco diferente da forma da nossa cesta, até porque a nossa metodologia construtiva é um pouco diferente, mas ele se aproxima bem, e o aumento desse índice, ele aumenta o custo da nossa produção, e aí a nossa saída, sim, a principal saída é repassar preço. A gente não tem visto a possibilidade de repassar a integridade do tudo que a gente deixa, tudo que teve de aumento de custo para preço, mas nós também, já há alguns anos, estamos trabalhando nas linhas de baixo da margem bruta, seja em diluição de despesa, redução de despesas comerciais, maior eficiência na operação como um todo, de forma com que a gente busca não ter perda de margem líquida, de lucro líquido. A nossa busca aqui é por salvar aumento de custo com economia de despesa. E a gente tem sido bem sucedido nisso, dá para ver o ganho de resultado que a gente tem tido nos últimos trimestres, e eu acredito que a gente consegue fazer isso. Colocando um adicional na resposta, quando a gente olha a Direcional lá em 2019, era uma empresa que vendeu aproximadamente 1.300 bi, com um patrimônio de 1.300. Se eu pego a visão agora dos últimos 12 meses, é uma empresa que vendeu pouco mais de 2 bi, com patrimônio de 1.200. Então, e aí o que a gente tem feito o que tem acontecido? Eu estou fazendo muito mais com a mesma capacidade instalada, com o mesmo volume de capital, e eu tenho conseguido diluir despesas e aumentar o retorno para o meu acionista. A minha margem líquida está crescendo e a minha necessidade de capital está se mantendo estável, e eu acabo conseguindo entregar um retorno melhor para o meu acionista. E é essa a nossa busca, a gente vai continuar tentando fazer esse movimento. Muito obrigado, Paulo. Agora uma outra pergunta, falando novamente do cenário macro, o próprio Bacen, né, o Banco Central, disse que a normalização da taxa de juros, né, a realidade brasileira, a Selic, né, em torno ali de 6%, irá fazer com que a inflação volte para a meta. Né? Em caso de uma piora de cenário, né, os juros acima de 6%, uma inflação que ainda possa persistir, qual é o plano estratégico da Direcional nesse pior cenário, caso aí algumas pessoas também venham comentando que talvez a inflação não seja temporária? A gente também acredita num cenário em que os juros continuem subindo por um tempo, mas a gente é otimista em relação à eficiência do Banco Central em controlar a inflação. Até quando a gente olha por que a inflação deu esse spike, a gente às vezes vê ali algumas possibilidades de retorno de custos. Mas o nosso plano estratégico aqui, caso os juros continuem subindo, o crédito imobiliário encareça e o nosso cliente perca a capacidade de compra, a gente continua operando dentro do Casa Verde Amarela normalmente, com a Direcional na baixa renda, e o segmento de média renda, que é Riva, que depende das condições de mercado para o cliente comprar o apartamento, provavelmente a gente não cresce o quanto a gente espera, o quanto a gente está se preparando para crescer. Vai ser um crescimento menos rápido. É um setor que vai continuar existindo, e aí o famoso, né, as mais eficientes vão sempre operar,
e a gente acredita que a gente tem um nível de eficiência relevante quando a gente compara com os nossos pares. Então, eu acredito que a gente continue crescendo, continue amadurecendo a operação da Riva, contudo, não na velocidade com que a gente acredita. Então, eu acho que esse é o cenário. Muito obrigado, Paulo. Agora eu vou passar aqui para o Daniel Morales para complementar aí mais algumas perguntas. Daniel. Vamos lá então, obrigado Alex. Bom, falando no geral agora, Paulo, no primeiro trimestre a Direcional teve de vendas brutas totais 438 milhões de reais, o que corresponde a cerca de 40% a mais que as vendas brutas totais no mesmo período de 2020. Ou seja, vocês começaram um ano vendendo o que tinham em estoque e conseguiram isso mesmo ainda num cenário incerto, como foi desse primeiro período do ano, com picos da pandemia em março, né? Então, qual que foi a estratégia usada? Olha, como a gente vem comentando aqui durante a vídeo, a demanda para o setor está muito forte. A gente tem conseguido ofertar produtos muito de grande qualidade nos locais certos. A incorporação, ela tem um pouquinho de arte também, né? Você tem que acertar o produto, acertar a localização, acertar o que demanda. Por exemplo, durante a pandemia a gente viu um crescimento muito forte da demanda por imóveis concluídos, e os nossos todos, a gente vendemos todos durante a pandemia, e por imóveis de 3 quartos ou 2 quartos com suíte. Talvez pelo fenômeno do home office, as pessoas se preocuparam mais com o tamanho e com ter mais espaço no apartamento. Então, rapidamente, a gente conseguiu direcionar produtos para atender essa demanda. Além disso, a gente tem um time de vendas dedicado, focado nas vendas dos nossos produtos. A gente acha que isso também é um grande diferencial. E, por último, uma informação interessante: diferente da maior parte das empresas que estão das nossas concorrentes, que estão também listadas, e que o público em geral aqui do BMC conhece, a Direcional está diversificada geograficamente. Isso nos ajuda quando a gente olha a questão de demanda, de velocidade de vendas. Se a gente está concentrado em apenas uma cidade, o risco de geografia daquela cidade, ela pode gerar alguma inflexão na demanda. A gente pode, eventualmente, lançar um produto numa região errada e aquele ali dá errado. Quando a gente está diversificado geograficamente da forma como a gente está hoje, sempre tem uma possibilidade. Eu vou dar um exemplo. Durante a pandemia, a região Manaus, ali, quando a gente volta em fevereiro, março, sofreu bastante. As prefeituras pararam de aprovar projeto, porque todo mundo foi para home office, o time de vendas, os estandes foram fechados, a gente parou a operação. Em Manaus, as vendas pararam. Como eu estava em outras regiões do Brasil, as vendas nas outras regiões equilibraram e se mantiveram ok. Quando a gente vem para São Paulo, ali no fechamento do trimestre, na virada de março para abril, teve aquele feriadão, eu acho que foram 10 dias, salvo engano, de feriadão. Ali as vendas sofreram, mas eu tinha outras regiões no Brasil que não foram impactadas. Então, acho que esse também é um outro diferencial. E também, né, voltando ali atrás, uma plataforma muito grande de produtos. A gente tem produtos que saem de, talvez, vou dizer aqui, R$120 mil, no âmbito do Casa Verde Amarela, até produtos de R$500 mil. Então, um cliente que entra na nossa rede de vendas, dificilmente ele não consegue tirar um produto da prateleira, a menos que ele não queira aquela região, mas a maior parte das regiões e das faixas de renda, a gente tem produtos para comercializar. Isso também dá uma estabilidade muito grande na nossa demanda. Acho que esses são os principais pontos, e talvez o último é a criatividade do nosso time para conseguir operar durante esse momento de pandemia, que a gente começou ali em 2020, e também uma plataforma de vendas online que, por acaso, né, a gente já existia. Nós operamos com uma plataforma de vendas que já possibilitava uma venda totalmente online desde 2019, muito pouco usada, acho que talvez por resistência do nosso time. O nosso time talvez tivesse um pouco de medo de usar a plataforma, não sei exatamente o motivo, mas que com o começo da pandemia ela se exponencializou e hoje já faz parte, ou a maior parte das vendas, boa parte das vendas já vem ali dessa nossa plataforma. Também outro pilar para essa grande demanda que a gente vê nos nossos produtos.
E, Paulo, no ano passado, vocês tinham lançado um VGV próximo de 1 bilhão e 700 milhões de reais, e nesse ano a companhia já lançou quase 1,4 bilhão. Qual a meta de VGV lançado em 2021 da companhia? Em 2021, olha, a gente no da Guidance, a gente acredita que quando a gente olha o nosso pipeline de produtos lançáveis, lembrando que a nossa esteira começa na prospecção do terreno, né? Então, é um business super complexo, a gente origina, compra o terreno, pega o terreno, desenvolve o produto, aprova nas prefeituras, registra a incorporação no cartório. Então, tem um processo gigante para a gente conseguir colocar um produto na rua. Quando a gente olha o pipeline de produtos que tem em andamento, a gente acredita que a gente ainda continua crescendo em relação ao ano passado. Talvez quando eu pego o último semestre do ano passado versus o último semestre desse ano, dá para inferir que a gente vai continuar num ritmo de crescimento bom, ok. Eu não consigo te dar uma informação mais apurada disso, mas eu acho que dá para esperar que a gente continue crescendo, pelo que a gente tem em pipeline. Não, bacana, é isso aí. E lógico, né, como eu disse, né, o Daniel, desculpa, como eu disse, depende de muita gente, tá? Depende de prefeitura, depende do cartório, depende da condição comercial da região no momento em que eu tenho a aprovação do projeto. Então, é um business um pouco complexo, mas temos uma esteira bem organizada, bem arrumadinha. Eu acredito que a gente vai ter um bom segundo semestre. É uma série de fatores aí, né, Paulo? Agora, a Direcional, ela possui projetos em diversos estados do Brasil. Qual região ou estado possui as melhores oportunidades atualmente? Como que a Direcional está posicionado nela? Olha, eu pessoalmente acho que as praças em que a Direcional está estão entre as melhores praças para se operar na incorporação hoje. Ter essa, como eu disse, né, ter a capacidade de operar em várias praças. Hoje, das listadas, você pega 3 ou 4 empresas que têm uma diversificação geográfica desse porte. Por incrível que pareça, as melhores praças nossas hoje são as praças ex-São Paulo, capital. São Paulo, quando a gente olha São Paulo, capital, é uma praça importantíssima para a incorporação. A gente vai estar lá sempre, mas é uma das praças mais competitivas que a gente vê hoje. E quando a gente vai para fora de São Paulo, talvez, eu não diria um oceano azul, porque sim tem concorrência, mas é onde a gente tem encontrado as melhores oportunidades, seja por compra de terreno, seja mão de obra para operar, para construir e desenvolver os nossos projetos, seja de demanda e por baixa concorrência, menor concorrência. Existe concorrência, mas menor. E isso nos dois segmentos, no Casa Verde e Amarela e no médio padrão. O que a gente viu nos últimos, no segmento de média renda, o que a gente viu aí nos últimos 5, 6 anos, antes dessa queda de juros, foi um desabastecimento de lançamentos. Ninguém lançava o produto porque não existia demanda. O cliente depende de taxa de juros para comprar o imóvel, a taxa de juros era muito alta, é só a gente lembrar, a taxa de juros que hoje é próxima a 7% para comprar o imóvel, chegou aos patamares de 12%. E a partir de 2019, 2018 e 2019, a gente viu uma queda nessa taxa de juros e a economia de São Paulo voltou muito rápido e muitos operadores, muitas incorporadoras operam São Paulo e lá a oferta voltou muito rápida. Fora de São Paulo, a oferta ainda não voltou, a demanda por terreno ainda não voltou e, na nossa visão, em algumas regiões ainda falta muito produto. E aí a gente consegue ganhar preço e ter uma demanda muito forte individualmente para o produto, diminuindo também o nosso risco. Legal, Paulo. Eu vou trazer de volta o Alex aqui, que tem mais pergunta aí para fazer para você. Fala, Alex. Ô Paulo, agora falando de investimentos, né, futuros, como que está aí o Land Bank, né, da Direcional para manter os lançamentos que vocês pretendem realizar até o próximo ano, né? E quantos anos de lançamento a companhia estima aí que esteja já em Land Bank? Perfeito. Obrigado, Alex. Essa é uma ótima pergunta. Como eu expliquei ali atrás, a gente adota uma metodologia de compra de terrenos em que há uma baixa exposição de capital. Eu compro o terreno, na maior parte dos casos, hoje aproximadamente 80% do meu banco de terrenos
é comprado nessa modalidade via, a gente chama de permuta financeira. E a permuta financeira nada mais é do que eu dou um pedacinho da receita para o dono do terreno. Então, eu vou dizer que o dono do terreno vira um sócio da receita. Ele não corre o risco de construção, ele não corre o risco de custo, de despesas, ele só corre o risco da receita, que é nada mais do que vender e receber. E aí, nessa modalidade, eu tenho uma baixa exposição de caixa para comprar terreno. E aí, dessa forma, nós temos um banco de terrenos muito grandes, são aproximadamente 25 bi de reais de potencial de desenvolvimento. E em anos de lançamento, eu vou pegar pelo que a gente lançou nos últimos 12 meses, nós lançamos um pouco mais de 2,5 bi, então a gente teria aí, se a gente não crescer nada, 10 anos de banco de terrenos. E aí a gente espera continuar crescendo, não dá para prometer que a gente consegue, depende de vários fatores, mas a gente espera continuar crescendo, portanto a gente continua comprando terreno. Acho que esse também é um outro diferencial em que a companhia tem, que a gente já tem uma boa matéria-prima para desenvolver nossos produtos. Ô Paulo, ainda em relação, aquisições de novos terrenos, vocês pretendem aí manter também os preços por metro quadrado das unidades em relação aos atuais? Depende. O preço, tanto da compra do terreno quanto de venda do nosso produto, ele depende de vários fatores. Depende da região, da localização, se é um terreno do Casa Verde Amarela, normalmente, isso dá para ver, eu convido todos a entrarem no nosso site, ou de RI, ou também no site de vendas mesmo da Direcional ou da Riva, para entender como funciona o nosso produto. Mas os produtos Minha Casa Minha Vida, normalmente são produtos, prédios mais baixinhos, ali térreo mais 4, térreo mais 3 ou térreo mais 5, e projetos maiores em que a gente chama de horizontal, apesar de ser prédiozinho, a gente chama de horizontal, que são vários bloquinhos, vários prédios, e quando eu vou para a Riva, são terrenos menores, que aí na média renda, melhores, em regiões mais desenvolvidas. O do Casa Verde Amarela na Direcional são regiões em desenvolvimento, então terrenos mais baratos na Casa Verde Amarela, terrenos em regiões mais desenvolvidas e prédios mais verticais, porque os terrenos são bem mais caros, e aí como o terreno é mais caro, para que ele se viabilize, o projeto se viabilize, a gente verticaliza, e aí faz prédio de 15, 20, 25 andares, para diminuir o custo do terreno, diluir o custo do terreno. Quando eu olho o preço de venda metro quadrado no Minha Casa Minha Vida, ou no Casa Verde Amarela, também é menor do que o preço metro quadrado do média renda, e unitariamente também, no Casa Verde Amarela, a gente tem preços de venda até R$240 mil, saindo ali, como eu disse, de 125 mil em algumas regiões e em alguns produtos. E quando eu vou para o produto da Riva, eu parto de R$240 mil e vou até 500, 550 mil no máximo. Também depende da região. Muito obrigado, Paulo. Agora eu vou passar aqui para o Daniel para ter mais perguntas. Daniel. Valeu, Alex. Bom, Paulo, a receita líquida da Direcional, ela dobrou de 2017 para 2020, enquanto que o contas a receber diminuiu 50%, indicando uma melhora brusca operacional e menor necessidade de capital de giro, ajudando a companhia em sua alavancagem. O que a companhia tem feito em relação a esse tema? Há algum plano de melhora na gestão do capital de giro? Sempre, a gente acredita que sempre há espaço para melhorar. E nesse indicador, quando eu faço dias de recebimento, a Direcional é uma das melhores empresas do setor, está sempre entre a primeira e a terceira, a partir de 2019. Como eu expliquei agora há pouco, isso é do nosso modelo de negócios. A gente vende o imóvel na modalidade de repasse na planta, em que o cliente contrata o financiamento do imóvel, da casa própria, da casa que ele está comprando, na largada, ainda durante a construção. E nessa modalidade, depois que o financiamento foi contratado, o banco me paga o valor de venda da unidade, o valor financiado, conforme a evolução da obra. Então, eu diminuo muito a necessidade, o meu contas a receber, porque quando eu comparo, por exemplo, com uma empresa de alta renda, média renda, ou na modalidade tradicional, em que a incorporadora vende o imóvel, constrói e o cliente busca o financiamento na conclusão, você carrega um volume muito relevante de contas a receber,
até o final do projeto, para que só aí o cliente busque um financiamento e quite aquela unidade. Então, a nossa modalidade é um pouco diferente, por isso que a gente consegue ter uma melhor eficiência. A gente acredita que dá para melhorar, dá para construir mais rápido, porque aí se eu construo mais rápido eu tenho menos contas a receber. Também a gente acredita que dá para melhorar o ciclo de como a gente financia o nosso cliente, talvez financiar mais rápido, buscar melhora de velocidade e tirar alguma coisa. Não vamos extrair muito valor daí, quando eu comparo com o que a gente fez nesse período que você falou, é verdade isso, mas a gente ainda vai buscar alguma coisa adicional. Legal. O foco aqui, talvez... Oi. Pode falar. O foco aqui, talvez, o que traduz o que a gente acredita todos os dias é que sempre dá para fazer mais com menos. E é isso que a gente busca. Legal. Agora, atualmente, a Direcional ela apresenta uma estrutura de capital de 35%, sendo capital de terceiros, e 65% capital próprio. A companhia acredita na manutenção dessa estrutura para o longo prazo ou possui alguma meta? A gente acredita na manutenção dessa estrutura. Somos uma incorporadora e construtora que opera no Brasil há 40 anos. Acreditamos que nesse setor a alavancagem não é algo que se deve fazer. É um setor cíclico que a economia melhora e piora, e o setor costuma ir melhor e sofrer mais que a economia. A gente viu nesses 40 anos diversas mudanças econômicas que impactaram o negócio, esse nosso setor, e vários concorrentes ficando pelo caminho. Então, acho pouco provável que a gente mude a forma de operar e a disciplina que a gente tem com o capital. Então, eu acredito que a gente vai continuar tendo uma baixa alavancagem, uma representatividade grande do capital próprio nos nossos negócios, e vamos tentar tirar valor do aumento do giro, como eu disse agora há pouco, e da melhora da margem, não da alavancagem. O Paulo, eu estou vendo aqui o nosso chat. Tem uma pergunta aqui do Ramos. Na realidade, não é uma pergunta, ele está. É mais que na realidade, uma afirmação. Ele diz o seguinte: as construtoras estão entregando resultados fortes, mas a cotação não está refletindo isso. Ele diz que começa a achar que o mercado está vendo algum problema para frente. Você concorda com o que o Ramos está falando aqui no chat? Eu concordo em partes. Eu concordo que as incorporadoras estão entregando resultados relevantes, como talvez a maior parte das empresas do setor, no seu melhor momento histórico, e que eu acredito, inclusive, que essa perspectiva vai continuar por algum tempo. Eu acho que, como eu disse, o segundo semestre deve ser um segundo semestre forte. Se taxa de juros... vou tentar acertar aqui, mas é difícil essa matemática, mas se taxa de juros do financiamento imobiliário se mantiver aí próximo aos patamares que está agora, ou melhor, né, hoje o crédito imobiliário está na casa dos 7%, se eu volto em 2013, no melhor momento histórico, ela bateu 8%, quando a gente olha a média que os bancos faziam, ou seja, mesmo se crédito imobiliário subir 15%, se taxa de juros subir 1 ponto percentual, a gente ainda estará no melhor momento da nossa história. Então, eu continuo acreditando que essa perspectiva positiva vai continuar por um bom tempo, mas eu acho que o mercado não. O mercado ele está vendo uma tempestade à frente. Ele está assim, é uma velha máxima, né? Juros subindo, inflação sai da economia real, né? Sai de real estate em geral, sai de incorporadora, eventualmente de shoppings, etc. E acho que o mercado em geral está indo nessa perspectiva. Apesar da gente estar vendo um operacional muito forte, entregando recorde de venda, demanda, visitação, que é uma prospecção de venda futura, né? O cliente, ninguém compra imóvel, é muito raro alguém comprar um imóvel em uma única visita. E o volume de visitação do nosso trimestre anterior foi muito alto. Então, a tendência é que a gente continue tendo uma velocidade de vendas crescente nos próximos meses, com um grande pipeline de lançamentos para fazer, isso nós e o setor.
Então, eu acho que o mercado, concordo com ele, que o mercado está tentando ver um problema, mas que a gente aqui nós ainda não estamos enxergando. Agora, Paulo, o setor da construção civil de baixa renda é marcado principalmente por uma competição acirrada por terrenos para compor o land bank, principalmente nas regiões metropolitanas. Na sua opinião, qual concorrente tem feito um bom trabalho com lançamentos e vendas? Eu acho que todas as empresas de baixa renda fazem um bom trabalho. As listadas que eu conheço bastante, acho que todas são bons operadores no segmento. Como você disse, é um segmento muito competitivo. Entregar resultado aí é muito difícil. E todas estão entregando resultado de forma resiliente há alguns anos. Se você voltar aí durante o período de crise, todas conseguiram, de alguma forma, crescer de forma sustentável. Umas talvez sofrendo um pouco mais agora com o aumento de custo, e aí a margem bruta dessas empresas está caindo um pouco mais do que as demais, e aí talvez por metodologia construtiva, umas operam de uma forma, outras de outra, mas quando a gente lineariza e olha em médio e longo prazo, todos são grandes, bons operadores. Eu acredito bastante nesse segmento. Tá certo, Paulo. Agora, a preocupação com questões que envolvem meio ambiente, sustentabilidade, conscientização ambiental, de modo geral, ela vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. E aí, na Direcional, como é que está a agenda ESG de vocês? Como reduzir ainda mais o impacto ambiental na construção civil? Essa agenda é muito importante. Eu, pessoalmente, estou bastante envolvido nela. O nosso business é um business de impacto social muito relevante, especialmente por operar no Casa Verde e Amarela, por desenvolver regiões eventualmente carentes. A gente transforma o ambiente em que a gente desenvolve os nossos projetos, a gente viabiliza a compra da casa própria para famílias que dependem do programa para adquirir o imóvel. Fazemos isso com qualidade, com cuidado com o nosso cliente. E sobre a eventual divulgação dessas informações, nós estamos, nesse momento, começando a levantar essas informações, consolidar todas. Vamos começar a trabalhar também no nosso primeiro relatório de sustentabilidade, para conseguir dar um pouco da cor para os nossos investidores e para o mercado em geral, de como é o nosso trabalho aqui. Eu pessoalmente estou bastante envolvido nessa agenda e acho que a gente tem coisa boa para contar aí sobre esses temas. Quando eu olho governança, que eu falei bastante talvez do ambiental e do social, mas governança, a Direcional é uma empresa que desde o IPO dela é listada no Novo Mercado, somos associados, aderentes ao Código Abrasca de Governança Corporativa, que é um plus ali para o Novo Mercado, desde da fundação deles. Fomos uma das 30 empresas de capital aberto que lá em 2012 nós trabalhamos com a implementação do Código de Governança da Abrasca, e acreditamos que temos padrões de governança bastante elevados. Temos 3 membros independentes do Conselho de Administração, que é 43% do Conselho. Sempre tivemos um membro, um acionista minoritário como membro do nosso Conselho de Administração, e isso fazemos questão de tê-los dessa forma. Temos presença feminina no nosso Conselho de Administração, temos presença feminina na diretoria. É uma empresa que quem está aqui dentro sabe, é uma empresa que, de forma genuína, é diversa, não tem, sem preconceitos. Então, acho que a gente tem um bom trabalho para fazer nessa agenda e começar e vamos trabalhar aqui para dar uma cor para o mercado no curto prazo sobre isso. Legal, Paulo. Eu vou convidar aqui para a nossa conversa agora o Marco Saravalli, que chegou aqui para bater um papo também no BMC Business. Então, fica contigo, Marco. Boa tarde para você. Boa tarde, Paulo. Tudo bom? Boa tarde, tudo jóia. É um prazer falar com você, Marco. Prazer é nosso.
Ô Paulo, eu queria falar um pouquinho sobre as ações, assim, um pouco o lado mais, menos finanças e operacional, um pouco mais RI, né, relações com investidores. Mas não só a direcional, mas outras ações do setor de construção civil, de certa forma, assim, estão entregando resultados excepcionais, né, os resultados não só o primeiro trimestre, mas a prévia de vocês também, muito boa, né, assim como foi o primeiro trimestre, talvez, me corrija se eu estiver errado, mas talvez o melhor momento da história da companhia, né? Mas a gente vê um desempenho, não necessariamente o mesmo desempenho nas ações, né? Você tem algum argumento, você acha que, por exemplo, é o movimento de curto prazo da Selic, o investidor está olhando muito para o curto prazo, para esse movimento de Selic, enfim, qual que seria uma justificativa, talvez, para as ações não estarem reagindo, talvez, na mesma direção do operacional da companhia, né, dos resultados da companhia? Eu acho que você praticamente respondeu minha pergunta. Na minha visão, o mercado ele está vendo um cenário macro complexo e realmente, né, o cenário macro, quando a gente pega o jornal, né, imagina, se a gente não fosse brasileiro, imagina um investidor gringo lendo o jornal, reforma tributária que sempre traz dor, vez ou outra notícia de eventual impeachment, juros subindo, inflação muito forte, quando a gente pega inflação de atacado bastante forte. Então, a perspectiva macro eu acho que é complexa. Pandemia, né, mesmo que resolvendo, talvez agora, se tudo der certo, a gente resolve esse ponto ainda esse ano. Então, quando você olha o macro, é um macro complexo, e o mercado de ações, eu estou aqui como RI na direcional há 10 anos, mais de 10 anos, o mercado de ações, ele tem algumas máximas, né, e uma delas que eu discordo é que se a economia está ruim ou fraca, o setor de incorporação, o real estate, não consegue performar bem. E a gente está mostrando aí durante a pandemia e agora, nesses primeiros semestres, que esse não é um cenário que vem de curto prazo, né? Desde o ano passado já é um cenário parecido, e a gente tem conseguido entregar resultados relevantes, e a gente acredita bastante nos nossos diferenciais para continuar superando esse cenário. E mesmo com um elevado aumento da taxa de juros, como você disse, né, e a tendência é essa, a gente olha o Boletim Focus, ele já está indicando taxa de juros perto de 7%, 7% ainda é o melhor momento da história. E se a gente volta lá entre 2010 e 2014, por exemplo, o setor viveu um momento tão forte quanto está vivendo agora, com juros muito acima do que os 7% de Selic. E quando a gente olha juros longo, o juros longo está bem melhor do que estava naquele momento, né? Então, acho que dá para ter um pouco de esperança que talvez o mercado entenda isso e leia o nosso setor de uma forma diferente. Do nosso lado, a gente está fazendo o nosso para casa, estamos trabalhando bastante para melhorar o nosso retorno, para continuar pagando dividendos. Quando a gente olha nos últimos 8, 9 meses, se eu pegar uma janela entre outubro do ano passado e março desse ano, nós pagamos 220 milhões em dividendos e recompramos pouco mais de 50 milhões de reais em ação, somando tudo, a gente tem aí 270 milhões de reais que a gente devolveu para o nosso acionista. Se eu calculo um yield disso, né, ou seja, eu divido esses 270 milhões pelo preço da minha ação, a gente está falando aí de um retorno de próximo a 15% que a gente entregou em dinheiro de verdade para o acionista, e a gente acredita que a gente vai continuar, quer dizer, pelo menos a gente está trabalhando para continuar entregando esses patamares de crescimento com retorno. O que é até um pouco estranho, né? Principalmente para o nosso setor, mas nós estamos trabalhando para fazer assim. Uhum. Ô Paulo, só uma última provocação aqui. A gente viu tanto a companhia, mas também o setor de atuação da companhia, o foco, né, de atuação da companhia. Quando a gente teve ali a recessão no Brasil, 2014, 15, 16, de certa forma o setor bastante resiliente. Né, o setor, de uma forma geral, sofreu, mas provavelmente a companhia não, e também o segmento acabou não sofrendo, até acho que, entre aspas, acabou se destacando, né, em relação à média econômica. A minha provocação é o seguinte: o ano que vem a gente tem um ano de eleições, 2022, e a gente sabe que
tem muita incerteza, a gente está muito dividido ainda, a gente pode algumas semelhanças em relação ao passado, mas eu posso dizer que 2022, 2023, o business da companhia, o setor de atuação e a própria direcional é um case, né, uma empresa resiliente, ou seja, imune aí às oscilações de curto prazo, imune em relação aos impactos da política no curto prazo, né, ou é um pouco de exagero da minha parte. Como é que você vê esse passado talvez se repetir, né, no futuro, né? Quando eu olho a companhia, os segmentos que a gente atua, hoje 70% da companhia é dentro do Casa Verde Amarela, 30% é o segmento de média e baixa renda, que é fora do Casa Verde Amarela, e aí sim depende mais de mercado. Sim. O que você disse é perfeito. O segmento Casa Verde Amarela, ele é bastante resiliente. A gente até apelida aqui como uma cash call. É um negócio em que, considerando os nossos níveis de eficiência e as regras que estão dadas hoje, logicamente existe o risco dessas regras mudarem, mas considerando que a gente tem hoje em funcionamento, eu acredito que a gente passe bem por qualquer cenário. Se a gente voltar lá em 2009, quando o programa foi criado, até hoje foram 4 governos, um desses foi interrompido por impeachment. Todos os governos, de alguma forma, fez alguma alteração no programa. A nossa avaliação é que essas alterações, todas com viés positivo. O programa veio se ajustando desde o início dele, mas sempre para melhor. E quando a gente olha o macro do Brasil, o déficit habitacional é muito relevante. Temos mais de 7 milhões de famílias que precisam de habitação. O Brasil gera 1,3 milhões de famílias novas por ano. E se você pegar o Minha Casa Minha Vida mais o mercado, nos últimos 12 meses, que foi o melhor momento da história, nós construímos menos de 1 milhão de habitação. Ou seja, a gente continua abrindo uma boca de jacaré, né? O déficit é uma boca de jacaré que está se abrindo. Se a gente interromper um programa como Casa Verde Amarela, esse negócio acelera. Então, esse segmento eu acho que é bem resiliente. Se vai mudar governo, se não mudar ou mudando, eu acredito que o programa continue muito bem. O segmento fora do Casa Verde Amarela, que hoje é 30%, mas que ele cresce mais do que o Casa Verde Amarela, ele sim depende de condições de mercado. Então, aqui a gente pode ser que a gente não consiga crescer o que a gente espera. E aí, esse talvez seja a grande diferença na nossa estratégia. Olha, a economia, juros realmente subiu muito, a inflação continua galopando, vamos escolher aqui onde a gente pisa no freio. Provavelmente a gente baixa um pouco o flap do média renda, continua operando, é um segmento que sempre vai existir, sempre existiu, mas aí ele opera um pouco mais difícil, a gente vai continuar operando mais com menos crescimento, enquanto no baixa renda a gente deve continuar operando normalmente. Tá ótimo. Obrigado. Lógico que projeção, né? Lógico que não é uma projeção, mas é uma crença no que a gente acredita no nosso modelo aqui. Tá ótimo, obrigado. Obrigado, Marco. Obrigado, Paulo. Paulo, eu vou encerrar aqui a entrevista contigo, mas antes disso, é claro, eu queria que você deixasse a sua mensagem final, o que você gostaria de falar a respeito da área. Fique à vontade, o tempo é seu. Perfeito. Primeiro, agradecer o convite. É super importante o que vocês fazem, a disseminação da informação. A gente viu na nossa base acionária um crescimento relevante de pessoas físicas, assim como na B3, né? Em geral, o público, pessoa física em especial, foi para o mercado de capitais, e vocês fazem parte desse crescimento. E obrigado, então, por nos convidar também, por nos dar essa oportunidade. Eu queria deixar uma última mensagem, especialmente para o nosso acionista. Primeiro, agradecer a confiança de ser nosso acionista e também dizer que a gente está focado em continuar aumentando a nossa eficiência, em fazer mais, produzir mais, com menos despesa e com menos capital. E também vamos buscar manter essa curva de crescimento que a gente conquistou nos últimos anos, a despeito do cenário macro que a gente vê aí pela frente. E é isso. E também, por último, deixar disponível também o nosso canal de relações com investidores para qualquer dúvida adicional. Pode entrar no nosso site, mandar um e-mail, lá tem o Fale com RI, ou então ligar para a gente aqui no escritório.
e a gente tira todas as dúvidas adicionais. Muito obrigado. Perfeito, Paulo. Obrigado mais uma vez. Grande abraço para você e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Bom, gente, esse daí foi o Paulo Souza, diretor de Relações com o Investidor da Direcional. A gente segue aqui com o BMC Business, eu vou continuar aqui com o Marco Saravalli. Marco, eu queria já fazer algumas perguntas para você aqui, já a respeito dessa conversa aqui. Como que a inflação acima da meta e a necessidade de subir juros, ela afeta o setor de real estate? Bom, como a gente viu aqui, a Direcional ela tem dois principais segmentos, mas vamos dizer que é grande parte, né, a origem do DNA da companhia, que está muito focado a um segmento específico de baixa renda, enfim, programa habitacional. E de certa forma, a gente tem menos volatilidade nas margens, na rentabilidade. Como ele falou, a gente está falando de 30% que realmente depende de financiamento, tem mais impacto em instabilidade ou incerteza das margens. A gente está falando de 70% de um mercado que cresce e tem a sua dose de previsibilidade. Então, quando a gente fala de inflação, ou fala, como ele falou, né, o Paulo falou em relação ao mercado, o impacto do mercado, é justamente isso. Né? Se o Brasil entrar num cenário de crescimento maior, aqueles 30% tende a crescer mais rápido. Né? Se a gente entrar num cenário de recessão, aqueles 30% pode também entrar em recessão, passar por um período de baixo lançamento, de crescimento mais fraco, ou simplesmente não lançar, como a gente viu lá em 2014, 2015, 2016, que realmente o setor sofreu muito. Esse 70%, né, é mais difícil você ter grandes ganhos de margem, né, muito mais um trabalho interno, mas ao mesmo tempo você tem uma previsibilidade muito grande. Então, eu acho que esse é o benefício, isso que acho que o mercado, de certa forma, não precifica corretamente. A gente está falando de uma empresa extremamente previsível, né, de contratos, você tem um déficit muito grande, você vai ter ainda demanda muito forte, mas o mercado considerando como se a empresa, esses 30% representasse 100% da companhia. Por quê? Porque realmente os juros, né, de curto prazo pode trazer, esse aumento de juros pode trazer alguma incerteza para o mercado como um todo. Eu acho que o mercado de construção civil, de real estate, está sendo penalizado talvez erroneamente, mas é compreensível essa preocupação do mercado, até onde poderia subir os juros. A gente já está vendo, né, os financiamentos imobiliários também subirem juros e impactar, de certa forma, o ritmo de crescimento das grandes construtoras. Mas a gente está falando de média e alta renda principalmente, não é o segmento onde eles atuam. Tá? Então, tem um impacto de inflação, de juros, mas principalmente nessa parcela menor da receita da companhia, que acho que ficou bem claro aqui na apresentação. Né? Ô Marco, qual que é a expectativa para a demanda do setor de real estate para o segundo semestre? Como que a Direcional pode se beneficiar com isso? Então, dividindo a companhia de novo em dois, que na verdade não é 50%, né, 70%, 30%, esses 30% a gente está vendo uma demanda ainda muito forte. Ao momento ele é bom para esses 30%, né, que é a média alta renda. Então a gente vê realmente uma demanda muito forte. Vai ser essa demanda forte para sempre? Não. Então é um setor cíclico também, assim como outras empresas que atuam nesse setor. Agora, o segmento de baixa renda, né, o famoso Minha Casa Minha Vida, agora verde e amarelo, enfim, mudou de nome, mas basicamente também programas habitacionais agora do atual governo, ainda tem um déficit gigantesco e deve continuar essa demanda ainda por muito tempo, até pelo menos repor ou diminuir uma grande parte desse déficit. Tá? Então, de novo, acho que esses 30% tem um momento favorável, que acho que é o que impulsiona o setor e também esse segmento da companhia, mas por outro lado você tem 70% bastante resiliente e de certa forma bastante previsível. Tá? Você tem que dividir sempre a companhia. Tem algumas companhias que atuaram, tiveram origem nesses 70%, né, em segmento mais popular, e começam a atuar também, assim como a Direcional, em outros segmentos um pouquinho mais para média renda, né, para média alta renda. Mas o segmento, o momento é muito forte. Eu gosto de brincar o seguinte, por que material de construção está subindo? Tem vários motivos.
mas principalmente é porque tem demanda, né? Se não tivesse demanda, você não teria capacidade de colocar aumentos no aço, enfim, no cimento, em todos os produtos aí voltados para a construção civil. Então, por vários motivos, mas principalmente porque a gente está tendo uma demanda muito forte na construção civil, seja de lançamentos, seja de reformas, é porque também a gente também é o motivo, né? A gente não sabe aquela brincadeira quem veio antes, né? Quem que veio primeiro, mas a gente só está tendo também aumento de preços no material de construção, porque realmente tem uma demanda muito forte, muito crescente. Isso a gente consegue ver nos números de lançamentos, até no próprio lançamento da Direcional, que já divulgou uma bela prévia operacional aqui do segundo trimestre, né? Marcos, você estava falando de uma forma geral aí sobre a demanda do setor para o segundo semestre. Como é que você vê a Direcional, então, a partir desse segundo semestre? Então, eu acho que olhando, a primeira coisa acho que é o operacional, o segundo é o desempenho em bolsa. Né? Primeiro, o operacional, eu acho que deve continuar uma tendência do que vai ser o segundo trimestre. Lembrando, a companhia já divulgou uma prévia, não é o resultado, mas é uma prévia, é uma boa sinalização. E assim como foi o primeiro trimestre. Então, o segundo semestre deve continuar uma tendência de forte expansão, forte crescimento, e talvez esses 30% aí no segmento de média e alta renda continue contribuindo muito positivamente, seja no segundo semestre, seja também ao longo do ano de 2022. Né? Mas ao mesmo tempo, percentualmente, talvez aquelas empresas que sofreram muito ou que estavam ali terminando o ciclo anterior, percentualmente podem apresentar bons indicadores de recuperação. Então acho que o setor inteiro deve apresentar bons índices, principalmente aqueles focados nas grandes cidades e principalmente na cidade de São Paulo. No caso deles também tem outras regiões metropolitanas, né, principalmente localizadas aqui na região sudeste. Então essas companhias, na minha opinião, devem ser beneficiadas e devem apresentar bons indicadores de crescimento, de vendas, também tem acho que bom comportamento de inadimplência, todo o lado do consumidor também um pouco mais favorável. Tá? Então o setor deve ter realmente expansão de receita, expansão de geração de caixa e, consequentemente, expansão de lucro nesse semestre como um todo. Tá? Mas lembrando, o setor de baixa renda é um setor um pouco menos volátil, mais previsível. Acho que é importante o investidor entender um pouco esse movimento. Caso a gente tenha realmente um fechamento da curva de juros, que a gente chama, ou seja, os juros começarem a cair, ter uma menor percepção de inflação lá na frente para 2022, acho que o setor está atrasado de uma forma geral, e pode também apresentar um bom desempenho em bolsa, tá? Porque o operacional está vindo bem, mas acho que essa preocupação com a Selic, com a inflação um pouco mais alta nesse curto prazo, está segurando um pouco o desempenho das ações do setor aqui na B3, né? O Marcos, você falou do setor de baixa renda, ele pode ter dificuldade em repassar aumento no preço final? E qual a solução a Direcional ela pode buscar? Então, eu acho que não. Eu acho que são sempre já, de certa forma, contratos, enfim, a gente pode ter uma certa dose de volatilidade momentânea na margem, mas no longo prazo a companhia, pelo menos historicamente, não é uma companhia que tem muitas oscilações de acordo com os ciclos, né? Tende a ser um pouco mais previsível, tanto no lado da receita como também de margens. Tá? Então, geralmente, também isso estão atrelados às próprias condições do próprio segmento. Tá? Então, como ele falou assim, você não tem tanta exposição ao humor, né, do mercado. Né? Se o mercado realmente quer pagar, por exemplo, 100 mil reais por metro quadrado ou 5 mil reais por metro quadrado, isso é o humor do mercado, o que não acontece necessariamente, pelo menos longe de ser a mesma intensidade no segmento de média baixa renda, de baixa renda, né, de um segmento mais popular. Então, como ele falou, para a Direcional como um todo, não tem tanta essa preocupação. Então, a companhia tende a ter, se a gente comparar com uma Cyrela, com uma EZTEC, até mesmo com uma Trisul, ela tende a ter uma margem muito mais previsível, muito menos volátil do que as grandes companhias. As companhias realmente dependem muito dos ciclos. É um ciclo de alta agora, mas há poucos anos atrás a gente estava num grande ciclo de baixa do setor. O setor passou por muito tempo em recessão, né? Na verdade, foram 3 anos ou mais de recessão dentro do setor. Recessão, digo, crescendo ano a ano negativamente, né? Diminuindo de tamanho. Foram vários anos diminuindo de tamanho do setor. Agora a gente está num ciclo que é um ciclo menor, mas é um ciclo positivo para o setor, né? Não é o mesmo ciclo que a gente viu lá em 2010, 2012, 2013, tá? Tá certo, então, Marco. Quer deixar um recado final, assim, já para encerrar? Eu acho, assim, o resumo, a minha opinião, é um setor que acho que as ações, o operacional está muito bom, né? Acho que de uma forma geral, na média, seja de baixa renda, seja de média, alta renda, seja de altíssimo padrão, como tem algumas empresas aqui listadas, estão vindo muito bem, né? Estão conseguindo repassar o preço, aquelas que dependem de mercado, são mais relacionadas ao mercado, mas as ações não estão reagindo.
Eu acho que só falta uma coisa, a gente fechar um pouco, diminuir um pouco a percepção de risco Brasil, fechar um pouco mais essa curva de juros, ter uma percepção de uma inflação um pouco menor, né, lá na frente. Aí eu acho que a gente vai ter um fôlego adicional. Talvez o segundo semestre seja um bom, a gente tenha bons desempenhos aqui no setor, mas na minha opinião acho que as ações, algumas delas estão sofrendo bastante sem um exagero muito grande aí desse desempenho no curto prazo, tá bom? Então eu acho que tem boas oportunidades, mas olhando um pouco mais para as janelas um pouco maiores, médio e longo prazo, temos bons ativos e acho que a preços atrativos. Acho que vale a pena estudar e conhecer mais esses cases. Beleza, então valeu Marco Saravalli, obrigado pela participação aqui no BMC Business. Obrigado, boa tarde, até a próxima. Valeu, gente, essa foi a participação então do Marco Saravalli aqui ajudando a gente a levar para você mais informação que gera valor aos seus investimentos. Bom, a gente vai continuar então falando dos resultados da última temporada de balanços de 2021. Eu vou trazer de volta aqui o Alex André. Alex, vamos começar por onde? Vamos começar por WIS? Vamos começar com isso, né? Os números também que surpreenderam bastante, inclusive as novas parcerias, né? Que não para, né, de fazer novas parcerias. A companhia vem desenvolvendo muito bem essa parte comercial, que trouxe aí, né, até um fôlego, né, para as ações que saíram ali do patamar de R$ 7,00, né, nos últimos meses, alcançando um patamar próximo de R$ 18,00, ou seja, a companhia mais do que dobrando, né, nos últimos meses. Isso que a gente vai falar um pouquinho o que realmente resultou nesse resultado, né, no preço da ação do que a companhia vem fazendo, né, tanto o CEO, né, o Everton, tanto ali, né, o diretor de relações com o mercado de M&A também, o Guilherme Aguiar, que trouxe a apresentação aqui do primeiro trimestre da companhia. Lembrando que a partir do segundo trimestre nós atualizaremos, né, Daniel, todos os números aqui da WIS, também como a Randon, que a gente vai comentar depois aqui. Então vou colocar aqui a apresentação na tela para a gente falar aqui dos principais pontos, né, da apresentação aqui da WIS. A gente tem os destaques operacionais, né, nesse primeiro slide. A gente tem 4 principais pontos aqui para abordar. O primeiro é a estrutura operacional da companhia. Né, um trimestre a companhia realizou a readequação da estrutura com foco de rentabilidade do negócio e a preservação de empregabilidade dos seus colaboradores. Então, ou seja, diminuir, né, a relação aqui de demissões, consequentemente, né, fazer a estrutura ficar mais enxuta, mas de uma forma mais eficiente, e foram lançados, né, um programa de demissão voluntária, né, o famoso PDV, e o projeto Realoca. Na parte de expansão, né, a companhia trouxe ali a WIS Conseg, né, que é a unidade que celebrou ali um acordo com a Abracav, né, que para ofertar a rede de concessionários associados em soluções de vendas de seguros, e a expansão da WIS Parceiros, que é um grande trigger de valor, que nos últimos meses, né, o WIS Parceiros celebrou importantes parcerias como a Itaú Consórcios, o Santander Consórcio e Paraná Banco, permitindo que a unidade promova a sua rede de um portfólio ainda mais completo e ampliando, né, ainda mais a sua atuação no mercado de consórcios e também na parte de crédito. E também teve um processo competitivo, né, com o BRB, o Banco de Brasília, que no dia 29 de abril a WIS foi informada que foi selecionado um processo competitivo para a escolha do parceiro estratégico de produtos de seguridade nos canais de Banco de Brasília no prazo de 20 anos. Tá? No próximo slide já fala um pouquinho dos destaques financeiros. A gente tem aqui alguns números do primeiro trimestre, receita bruta que aumentou mais de 30%, né, aumentando 31,3% comparando com o primeiro trimestre de 2020, chegando um pouco mais de 250 milhões de reais. Já o EBITDA, geração de caixa operacional, avançou um pouco mais de 30% também ao mesmo período comparativo, ultrapassando 108 milhões de reais. Também o lucro líquido, ultrapassando 77,7 milhões de reais, né, um avanço de 38,2% comparando com o primeiro trimestre do ano anterior. O saldo de caixa, a companhia finalizou ali no primeiro trimestre um pouco mais de 254,9 milhões de reais, o saldo de caixa ajustado. E também na WIS Parceiros, né, o volume de cartas de consórcios vendidos de 1,4 bilhão, né, de reais, subindo ali 36,9% no mesmo período. E a BMG Corretora, em receita bruta consolidada no primeiro trimestre, de 14,4% da receita total da WIS, totalizou 36,1 milhões de reais. E também a companhia, né, através do Interseguros, que contém com mais de 367 mil clientes, um avanço, olha o tamanho do avanço, né, 385% comparado com o primeiro trimestre de 2020, que demonstra aí realmente uma grande geração de valor para o acionista, e também um avanço de 5,5 milhões de reais em resultado adicionado ao WIS. Tá?
Passando para o próximo slide, o que a gente tem para comentar? A gente tem alguns números, inclusive de EBITDA, como a gente comentou, lucro líquido, mas nesse gráfico fica cada vez mais fácil entender a expansão dos números de forma trimestral. A gente tem essas tabelas dos principais indicadores financeiros, alguns a gente já comentou no slide anterior, mas aqui a gente vai comentar os 3 principais números, tanto a receita bruta, foi adicionado ali um crescimento de 31%, e também o EBITDA, que também tem um avanço muito significativo, e consequentemente também a margem EBITDA, que também avançou comparado ao quarto trimestre de 30,9% para 48,7% de margem EBITDA. E lucro líquido também, a companhia avançou um pouco mais de 63,6 milhões de reais, e também uma margem líquida que passou de 14,2% para 28,3%, ou seja, a companhia dobrou a sua margem líquida de um trimestre para o outro. Tá? Falando aqui no próximo slide também, a gente tem uma tabela com alguns números interessantes, inclusive a gente destrinchando os números do EBITDA, que tem aqui como que chegamos aqui no número do EBITDA, com esse avanço de mais de 30%. A gente vê aqui o EBITDA de 87,8 milhões de reais no primeiro trimestre, e também a relação da recuperação tributária, tendo um número de EBITDA ajustado de 83 milhões e agora um EBITDA ajustado de 108,5 milhões de reais, que corresponde a um avanço de 30,8%. O lucro líquido também, a gente consegue ver os principais pontos que impactaram o lucro líquido do período, comparando aqui com o primeiro trimestre de 2020. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho também sobre o lucro líquido, a gente dá uma atenção maior, a gente vê aqui em relação da evolução do lucro líquido e também claramente na evolução do EBITDA, esses números a gente já comentou anteriormente, e essa tabela aqui também fica mais fácil, dos números que compõem o EBITDA, e claramente essa margem líquida que também caiu ali de 30,1% para 28,3%, a margem chegou para uma queda de 1,7 pontos percentuais, como a gente compara com o primeiro trimestre de 2020. Quando a gente compara com o quarto trimestre de 2020, claramente a gente consegue ver uma expansão também muito forte em EBITDA e também em relação de margem líquida. Tá? Quando a gente compara aqui no próximo slide também, a gente vai falar um pouquinho sobre o fluxo de caixa. No fluxo de caixa a gente tem aqui os principais números que compõem, no quarto trimestre contávamos com mais de 257 milhões de reais, no quarto trimestre de saldo de caixa, e a companhia, após aí a apuração de lucro, o capital de giro, o CAPEX, investimentos, dividendos, o saldo de caixa no primeiro trimestre ficou um pouco mais de 263,2 milhões e com ajuste de consolidação de 8,3, o caixa fechou ali em 254,9 milhões de reais. Tá? Então a gente tem a tabela logo aqui abaixo, a gente consegue entender as principais implicações sobre os números do saldo de caixa e do fluxo de caixa da companhia, que fechou o quarto trimestre de 17,3 milhões e no primeiro trimestre de 2021 o fluxo de caixa avançou ali, chegou em 6,2 milhões de reais. Tá? Passando agora para o próximo slide, a falar de resultados por unidade de negócio. A gente consegue ver aqui o core business da companhia, principalmente na parte de rede de caixa, a gente consegue ver um destaque da receita, apontando aí para os produtos residencial, também o prestamista, com um crescimento de 24%, e também de 159,4% na parte residencial, de forma respectiva, e um EBITDA impactado pelo reconhecimento de 9,3 milhões proveniente de custos rescisórios da desmobilização da operação. Também a gente consegue ver uma outra parte, resultado impulsionado pelo estoque da receita de produto habitacional, também crescendo 22%, e também o EBITDA de custos associados à manutenção da carteira de run-off. Tá? Passando para o próximo slide, o que a gente tem para comentar? A gente tem para falar um pouquinho sobre o core business do BMG Corretora de Seguros. A gente vê esse aumento de receita bruta de 49,2%. E também do EBITDA, um avanço ali referente ao quarto TRI, mas uma queda de margem EBITDA de 17,6%, foi pactado aí pelo repasse de comissões da distribuição do banco BMG. E o core business da UIS consegue, como a gente comentou ali no primeiro slide da apresentação, um aumento de receita bruta de 311,3%, um EBITDA também teve um aumento de margem, desde ali do terceiro trimestre, que saiu de 42,4%, no quarto trimestre ficou 42,3% para 51% de margem EBITDA, totalizando um pouco mais de R$1 milhão no primeiro trimestre. E o produto prestamista também totalizou ali, adicionou 1,3 milhões no resultado, representando 59,1% da receita bruta total da unidade no primeiro trimestre. O EBITDA foi impactado por custos de operação remota e também na parte digital. No próximo slide, vai falar um pouquinho sobre a UIS, também na parte
né, da USBPO, a gente tem aqui uma receita bruta que caiu 6% e também uma margem EBITDA que caiu de 22% para 14,2%. Também a geração de caixa diminuiu do período, né, em relação a 5,8 milhões de reais no quarto trimestre para um pouco mais de 3,1 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021. E claramente o EBITDA foi impactado às demais operações do conglomerado, dada a característica do seu modelo de atuação. E claramente a receita bruta foi impactada nos contratos faturados de soluções de seguros massificados, que impactou a receita do primeiro trimestre. Já a parte de aceleradores, né, o Parceiros, que foi um ponto muito interessante de criação de valor, a receita bruta avançou 48,2%, saindo ali no primeiro trimestre de 2020 de 10,1 milhões de reais para 15 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano, e também o EBITDA, que teve um avanço tanto de margem EBITDA de 40,1% para 61,6%, totalizando 8,7 milhões de reais. E a receita bruta teve um crescimento de 36,9% no volume de cartas vendidas, e o EBITDA foi impactado pelo aumento de headcounts na unidade para fazer frente às novas operações. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre outras unidades, né, a WIS Corporate, né, que são os potenciadores, né, ou seja, a parte que traz ali uma potência dos resultados, né, então a gente tem aqui a receita de 5,6% aumentando, o EBITDA caiu a margem, né, de 36% para 13,9%, mas o EBITDA também teve uma queda no período, principalmente pelos custos de pessoal, né, o custo de G&A caiu de 4,6% para 1,6%, uma queda de 3 milhões de reais trimestralmente, e as partes investidas, né, que é a parte da Interseguros, né, a companhia aumentou 193,3% de receita bruta, e também o EBITDA, que trouxe uma queda também ligeira, né, de margem EBITDA, mas também uma margem muito forte, de 88,4% de margem EBITDA, totalizando um aumento ali de geração, né, de caixa operacional de 16,3 milhões de reais, comparando ali com o primeiro trimestre de 4,7 milhões de reais. E a Interseguros, né, totalizou uma carteira com mais de 360 mil clientes no trimestre, um crescimento de vendas de produtos com seguridade de 346,7%, totalizando 148,3 mil vendas no primeiro trimestre. A celebração do contrato com a Sompo, né, para produtos habitacionais, e também um valor de 165 milhões de reais, tá? Do sistema financeiro habitacional. A gente passando aqui agora para falar um pouquinho dos resultados agora de Randon, Daniel. É isso aí, Alex. Vamos de Randon agora. Hoje a empresa reportou salto de 76,8% na receita líquida consolidada em junho, ante o mesmo período do ano passado, de acordo com o comunicado divulgado pela companhia. Com isso, o montante passou de 412,4 milhões de reais para 729,2 milhões de reais. Vamos saber um pouquinho mais, então, da Randon, Alex? Muito bom. Vamos falar um pouquinho da Randon, também uma companhia que está muito ligada, né, ao crescimento econômico aqui no Brasil, que vem reportando os resultados também muito positivos, inclusive até a própria Fras-le, né, que também nós conversamos, a própria Randon já trouxe aqui no BMC Business para comentar um pouquinho. Se você quiser saber um pouquinho mais, entre no nosso portal BMC Business, bmcnews.com.br, lá na aba ali de BMC Business você consegue ver todos os vídeos, né, de todas as companhias que nós já trouxemos por aqui. Tá? Então vamos falar agora de Randon, né, a gente tem um destaque aqui do trimestral, né, do primeiro trimestre, o que foram, né, os principais pontos da Randon. Tá? Os principais pontos foram os avanços, né, das receitas no comparativo trimestral, isso aqui até o Daniel Morales acabou de falar um pouquinho dos números que saíram hoje, e também a recomposição de preços, né, para mitigar o impacto inflacionário. Também tiveram um ponto de atenção o aumento de margens e lucratividade e a boa gestão de suprimentos, garantindo a continuidade do fornecimento mesmo nesse período de escassez, como a gente comenta ali num período ali de escassez mundial, principalmente na cadeia de suprimentos, né, na cadeia de supply chain. O que a gente consegue entender um pouquinho, né, no cenário mais micro, né, que a companhia atua, uma forte demanda dos mercados de semi-reboques e de caminhões, ou seja, que demanda uma leitura de rápida retomada econômica, principalmente aqui no Brasil e também no mundo, e um aumento de volumes vendidos em todas as linhas de produtos, ou seja, realmente a companhia está conseguindo retomar a produção de uma forma muito, muito rápida. E também o melhor ambiente de negócios nos mercados internacionais, impulsionando claramente as exportações e o maior número de dias úteis na comparação com o primeiro trimestre de 2020. Também, a companhia trouxe a redução de custos dos produtos vendidos, o CPV, pela maior diluição de custos fixos, ou seja, demonstra aí a produtividade da companhia, com uma adição de resultados das empresas adquiridas a partir do segundo semestre de 2020, especialmente a Nakata. E também aumento de necessidade de capital de giro para suportar o crescimento do nível de atividade
também da companhia. É o último ponto aqui do destaque do trimestre. Agora a gente vai falar um pouquinho do modelo diversificado de negócios, né? A companhia atua não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então a gente vai falar um pouquinho o percentual da receita líquida por divisão de negócios. A maior parte está relacionada a autopeças, com um pouco mais de 56,6%, e também da parte de montadora, que também corresponde a um pouco mais de 40%. Na parte de serviço, uma parte minoritária, 3,2% em relação ao lucro líquido. Receita líquida, né? A receita líquida comparada por produto, a gente consegue ver semi-rebox com mais de 35,9%. Também a gente tem aqui diversos pontos como freios e também eixos e suspensões, também cubo e tambor, e também vagões, reposição, materiais de fricção e também diversos produtos da Fras-le, correspondendo a 17%. Relação aqui às exportações por geografias no primeiro trimestre de 2021, a gente consegue observar aqui a Oceania no menor nível aqui sendo atendido, né, exposição geográfica, 1,1%, mas o que é mais atendido é principalmente ali Mercosul e Chile, né, 35,5%, e também a gente consegue ver Estados Unidos, né, também liderando Europa, África, Ásia também numa menor participação, 0,2%, e América do Sul e América Central, 3,7%, e Oriente Médio, 2,1%. Em relação também na receita líquida por segmento, a gente consegue ver, né, que caminhões, né, lideram ali um pouco mais de 6,4%, né, junto ali também 9,1%. A gente consegue ver uma parte de reposição, receita exterior comparando aqui com 19,9% e serviços também com 3,2%. Tá? E a menor participação também são de vagões de 0,3%. Passando para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho de alguns números, né, da demanda que continuou muito aquecida, que permitiu a continuidade do crescimento da receita da companhia. A gente vê aqui um aumento de 63% da receita líquida, né, ultrapassando 1,9 bilhões de reais, né, principalmente esse crescimento também que a gente consegue observar muito interessante até no quarto trimestre, o último trimestre, um crescimento de 5,8%, que saiu um pouco mais de 1,8 para 1,9 bilhões de reais. Também a montadora, né, a gente consegue ver um crescimento de 55%, um aumento de volumes vendidos de mais de 40% e um crescimento das receitas de exportações para quase 30%, que traz claramente um reajuste de preço. Na parte de autopeças, a gente vê um claro aumento, né, um forte demanda de mais de 73%, um aumento de exportações principalmente para o mercado norte-americano e uma adição de receitas não orgânicas vinda da CNECS, né, da Fundituba e da Nakata, e também de bons volumes no mercado de reposição. E o mercado de serviços cresceu 24%, um crescimento, né, de 36,6% nas cotas de consórcios vendidas e também um aumento das operações contratadas do Banco Randon. Passando para o próximo slide que a gente tem para comentar, né, a gente tem um ambiente de negócios ainda muito favorável, né, um ambiente consolidado, ultrapassou um crescimento, né, de mercado externo consolidado de 28,7%, um pouco mais de 67,4 milhões de dólares, e também fatores que impactaram para essa demanda, ou seja, uma demanda de uma retomada, né, de diferentes geografias, né, no mundo inteiro, como a gente comentou, uma desvalorização do real frente ao dólar, um aumento do preço também das commodities, né, e a vacinação, claro, da Covid-19, que trouxe uma maior retomada econômica. Os destaques também para falar um pouco mais sobre investimentos, né, no próximo slide. Os destaques foram um pouco mais de 11,2 milhões de reais em automação industrial, 8,2 milhões de reais na expansão da Randon Araraquara e 50 milhões de reais na integração de capital no Banco Randon. Também temos um pouco mais de 7,5 milhões de reais investidos na Randon Ventures e também um pouco mais de 10,5 milhões de reais investimentos, né, não orgânicos, como a CNCS e a Ferrari. E também históricos de investimentos orgânicos ultrapassa, né, um CAGR, né, uma taxa de crescimento composto de 46,3%, chegando em 2020, esse número um pouco mais de 198,3 milhões de reais em investimentos orgânicos. E quando a gente compara, né, com o número do primeiro trimestre de 2020 com 2021, um crescimento de 80%, mas uma queda de 42% quando a gente compara no último trimestre ali, primeiro trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020. Tá? E também quando a gente compara esse gráfico aqui de PITS, a gente consegue ver que os investimentos, né, na ordem de 122,8 milhões de reais, 43,4% são investimentos orgânicos e 48% são investimentos de integralização de capital e 8,5% são investimentos não orgânicos, tá? E aqui a gente tem para falar rapidinho, né, sobre os mercados de capitais, né? A companhia possui ali a maior parte, né, um grupo controlador, 37,7%, ações de tesouraria em 4,6%, investidores estrangeiros, né, em 25,5% que detêm as ações, e também dividendos. A companhia tem um histórico, né, pagamento de dividendo, e também a companhia mantenha, né, sua política de dividendo e claramente
a gente consegue ver, né, esses números